gostaria aqui de manifestar, falando sobre, principalmente, a questão hoje indígena que nós temos no oeste do estado do Paraná, e que os municípios de Terra Roxa e Guaíra, e que fosse, como foi trazido até para esta comissão, pelo prefeito Heraldo Trento, a manifestação do acompanhamento do trabalho feito lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, onde que naquele local, por imagens de satélite, em nenhum local havia índios ou indícios de índios. E que ele foi mostrando a evolução ao qual foi levada aquela região, principalmente por índios que vieram, ou em praticamente 100% que vieram do Paraguai. Há documentos hoje junto à Polícia Federal, dos índios daquela região, que inclusive foram orientados pela FUNAI a ter a sua identidade adulterada com data de nascimento, para que eles pudessem ter direitos à regularização e à retirada aí, de terras na região oeste do estado do Paraná. Para quem não conhece o oeste do estado do Paraná, eu diria, se existir algum local no Brasil que a reforma agrária já foi feita de pai para filho, estamos na 5ª geração, é naquela região. Nós estamos na 5ª, 6ª geração de famílias que foram famílias que foram sendo constituídas, que estão hoje já na 5ª ou 6ª geração, recebendo a sua parcela de terras e que vivem muito, mas muito mesmo, do cooperativismo. São todos pequenos produtores, não há latifúndios naquela região. São todos pequenos produtores que vão de 20, 30, 40 alqueires de terras e que produzem lá uma quantidade muito grande de frango, leite, o mel agora, e que, em um ato impensado, foi dada a possibilidade da demarcação de terras naquela região. Salvo nós temos agora uma liminar que está garantindo o direito de que se aguarde. E eu falo que o grande momento que nós precisamos agora é que nós venhamos a aguardar mesmo, para saber para que lado vai a FUNAI, se vai ficar junto ao Ministério da Agricultura, se a FUNAI vai ficar relacionada ao Ministério da Justiça ou até mesmo diretamente à Casa Civil com uma secretaria. Então, nós temos que hoje trabalhar, os cidadãos de bem do Brasil que produzem, para que nós venhamos a ganhar tempo, falar bem diretamente, nós venhamos a ganhar tempo para que nós não tenhamos estas demarcações de terras. Eu falo que, se isto ocorrer, eu diria que a cidade de Guaíra será a sede de uma grande aldeia. A cidade de Guaíra irá se transformar na sede de uma grande aldeia. Quem pega o mapa que está sendo colocado da demarcação, colocará a Guaíra dentro de um mecanismo ao qual ela será a sede de uma aldeia indígena, porque não terá outro caminho, ela ficará cercada completamente, totalmente, por uma aldeia de índios. E que, eu digo, é só nós buscarmos as imagens, deputado Sacchetti, você que conviveu durante muito tempo e viveu no oeste do estado do Paraná, é só buscar as imagens de satélites que nós temos desde 98, 99, e que foram apresentadas e está na mão hoje da Polícia Federal e também na mão do prefeito Heraldo Trento, como também do prefeito de Terra Roxa. Então, a partir do momento em que nós tivermos este entendimento de que estes índios que lá estão foram índios trazidos do Paraguai, dentro desta cultura, e uma cultura que foi colocada principalmente pelas linhas de esquerda, de transformar, fazer como que se fosse ali um cordão da então nação Guarani, eu diria que nós temos que repensar e acabar de vez, mas de vez, realmente, com toda essa pirotecnia que está sendo feita, principalmente na questão indígena. O índio, ele não quer terra. Nós temos hoje 13,8%, como foi bem lembrado pelo deputado Colato, 13,8% de terras que são hoje já reservas indígenas. Para 800 mil índios, sendo que 400 mil deles já vivem de forma urbana na cidade. E nós temos hoje 9% de terras que são
utilizados para agricultura e também reflorestamento, que entra o reflorestamento junto, não é só o plantio da soja, do milho, do trigo, ali está o reflorestamento junto. Então, esta ação nós temos que ter esse entendimento. E para os senhores terem uma noção, que representa 13,8% do território nacional de reservas de terras para índios, para 400, vamos dizer, 400 mil índios, o meu estado, que é o estado do Paraná, em toda a federação, a república, ele representa 2,3% de todo o território nacional. E somos os maiores recordistas da produção de trigo, 52,5% de todo o trigo produzido no Brasil, que ainda nós não somos autossuficientes, é produzido no estado do Paraná. O recorde na produção de frangos, o recorde na produção agora do peixe, que nós temos que sair de 0,2% para 2% da produção mundial do peixe, por intermédio desses tanques escavados, são produzidos principalmente nesta região onde a FUNAI quer desapropriar. É só ir na região de Palotina, Marechal Cândido Rondon, Guaíra, Mercedes, Quatro Pontos, Terra Roxa, que é a região onde tem quantos tanques redes que tem lá hoje, tanques escavados que nós temos lá hoje, quanto é produzido de peixe, quanto é produzido de leite. Então, é um absurdo que, muitas vezes, o governo ele se deixa levar por algumas questões ideológicas e que nos levam e nos reportam a produzir cada vez menos. Senhores, se nós já temos 13,8% de terra para indígenas, para atender 800 mil índios, onde 400 mil vivem na cidade, o que nós queremos pegar terras produtivas, onde colonizadores pioneiros históricos nesta região deram ali, muitas vezes, desbravaram toda aquela região com a possibilidade de hoje ser distribuído, nós já estamos na 5ª ou 6ª geração. Então, eu diria que nós temos que fazer um manifesto de uma atenção muito grande. Eu falo que, se isto ocorrer, e eu não estou incitando e não me entendo desta forma, mas se isto ocorrer, nós estamos partindo para uma tragédia anunciada. É um local onde não é possível ter índio, porque não existia índio. Alguém pode dizer o seguinte: não, mas há 300 anos atrás também existia, claro que existia índio. Bom, se for partir por esta premissa, vamos partir, como já foi levantado em outra oportunidade pelo deputado Alceu Moreira, vamos devolver Copacabana, Ipanema, vamos devolver São Paulo, praticamente todo o nosso litoral, principalmente, mas esta região de Copacabana, Ipanema, para os índios tupinambás, que eram os que estavam ali. Se for por em algum momento teve índio, o Brasil todo teve. Então, a partir do momento em que nós conseguirmos devolver Copacabana, Ipanema, Leblon, toda aquela região para os índios, eu acho que os agricultores desta região do oeste do estado do Paraná vão aceitar também. E não falo com ironia, eu falo com uma questão de sabedoria de dizer: eu sou filho de colonizadores que vieram do Rio Grande do Sul nos anos 70 para aquela região. Nós não temos terras, nós não somos afetados diretamente por isso, não, mas indiretamente, sim. Por quê? Porque nós representamos esses municípios. Nós somos pessoas, eu particularmente, eu represento o município de Guaíra, eu represento o município de Marechal Cândido Rondon, tive uma expressiva votação, como também Guaíra, e eles não querem, esses agricultores não querem. Por quê? Pelo entendimento de que esses índios começaram a surgir principalmente em 2003, 2004 para cá, quando começou todo esse movimento ideológico estúpido, eu digo, é um movimento estúpido, e que nós estamos trazendo de um país vizinho um problema que não é nosso. Um problema que não é nosso. Este é um problema de uma outra nação, de uma nação paraguaia, que nos solidarizamos a eles. Temos essa solidariedade ao governo paraguaio, temos solidariedade, mas não ao custo de nossa prosperidade, não ao custo de nossos agricultores, que com o suor de gerações, de 5 a 6 gerações atrás, hoje querem implantar e entregar terras daquele nível. Terras, porque, em alguns momentos, até nós levantamos lá, por que não pegam, por exemplo, o processo de uma ilha e fiquem? Por exemplo, não há problema nenhum. Por quê? Porque estão outros interesses por trás desses, que não são os interesses indígenas. Eu diria que os índios são massa de manobra na mão de ONGs internacionais. E nós que vivemos nos corredores do Congresso Nacional aqui, nós sofremos aqui pesquisas direto, as pessoas que nos abordam,
e nos questionam sobre o que é o nosso pensamento sobre a questão indígena no Brasil. Senhores podem perguntar quem é que está patrocinando aquela pesquisa. Os senhores irão cair, sem dúvida, em universidades americanas, os senhores vão cair em universidades da Nova Zelândia, em universidades australianas, porque eles têm esse interesse de saber, deputado Colato, como que nós estamos pensando isso. Porque, para eles, quanto mais nós ficarmos recatados e produzirmos menos, mais eles terão competitividade nos seus mercados. Então, eu diria o seguinte, no que produz, o próximo presidente agora, Deus abençoe e que o nosso presidente Jair Bolsonaro possa cumprir realmente o acordo que ele fez, de que isso iria acabar realmente com essa pirotecnia, com esse exibicionismo de ONGs, e muitas vezes patrocinado por questões ideológicas e colocados de uma forma sorrateira, porque isso não passa de... Temos outras terras, temos outros locais, conforme eu disse, trata-se de uma região onde o agronegócio prospera, mas ele não prospera com os latifúndios, que muitas vezes é condenado pela esquerda, os latifúndios. E eu não o condeno, existe espaço para todos. Mas se existir um local no Brasil onde o cooperativismo perdura e o pequeno produtor, é esta região oeste do estado do Paraná, onde nós temos hoje ali vários produtores rurais pequenos e que produzem muito. A cadeia e a escala que nós temos, que na mesma propriedade de 20 alqueires de terra você produz, tem 5, 6 aviários, você produz o leite, você produz o mel, nós temos a oportunidade disso, você produz o suíno. Então, por que nós mexermos com o Brasil que produz, se nós já temos 13,8% de terras para índios no Brasil? E somente 9% do que se produz, do que das terras que nós temos no Brasil que se produz. Então, esse é o meu manifesto, senhor presidente, é o manifesto que eu deixo, e eu tenho a certeza que nós vamos ter pela frente aqui um governo menos ideológico, mais pragmático, tá? Mais pragmático, e que nós realmente tenhamos a certeza de que nós vamos ter um Brasil mais seguro e mais firme, principalmente na questão jurídica, que nós possamos ter um Brasil juridicamente seguro, que quem é proprietário realmente da terra não venha a sofrer essas ações, que muitas vezes é do MST, quando não é do MST, é indígena, quer dizer, sempre tem um movimento tentando atordoar e fazer com que realmente o direito à propriedade, seja de qual for, seja de um simples apartamento, ele seja levado aí, e colocado sobre cheque. Quer dizer, no Brasil, enquanto, com todo o respeito que eu tenho por muitos membros da esquerda, mas enquanto a esquerda, muitas vezes, ela acaba, e não falo em tom ofensivo, ela acaba sempre colocando em dúvida quem tem, como se ter algo no Brasil, um simples apartamento, ter 20 alqueires de terra, é algo danoso. E é bem ao contrário. São essas pessoas que produzem. Toda vez que eu vejo, encerrando já, senhor presidente, toda vez que eu vejo um agricultor passando por uma dificuldade, um pequeno agricultor passando por uma dificuldade, toda vez que eu vejo uma pequena empresa fechando, eu vejo que parte do Brasil está morrendo junto ali. É uma célula deste corpo chamado Brasil que morre. E esse ele tem que ser cuidado, porque é esse que gera empregos, é esse que produz, é esse que comanda o produto interno bruto nosso e que faz gerar cada vez mais riqueza. Obrigado, senhor presidente.